Executivo de futebol do Guarani, para falar conosco. Juliano, um abraço para você. Prazer tê-lo conosco aqui na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Boa tarde a todos. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão. É um prazer sempre estar falando com vocês. Olha, vamos abordar aqui alguns assuntos, mas indiscutivelmente o assunto que está dominando, né, desde a entrevista coletiva de ontem do técnico Humberto Louser, é com relação à questão do Regis. Eu até notei aqui que o Guarani havia marcado uma reunião para hoje, para decidir essa questão. A pergunta é, a reunião aconteceu? Você fez a reunião com o Regis e qual foi o desfecho? Na verdade, a gente... vamos começar do início lá, né? Primeiro, só deixar claro, o Regis participou da nossa pré-temporada toda. Não teve nenhuma briga, como foi dito, não teve afastamento nenhum de nenhuma atividade. E simples o fato de houve um descontentamento em uma das atividades, e isso o Humberto não gostou desse descontentamento, e isso tomou uma proporção completamente fora da realidade. Então, assim, no dia após esse acontecido, eu conversei com o Regis prontamente, Juliano, eu com cabeça quente ali, porque eu no treinamento, e aí eu falei aquilo quando passou por mim ali, que daquela maneira não dava, ele falou isso, e isso tomou uma proporção completamente desnecessária. Eu acho que foram ditas muitas coisas que não são verdadeiras, e eu acho que a gente já conversou, isso está tratando internamente, e eu acho que completamente fora da proporcionalidade. Essa que é a verdade. Hoje a gente conversou normalmente, ele participou das atividades aqui, Humberto está tratando de outras situações pós-jogo, né? E a nossa atividade está normal, não tem nada fora disso. O Regis será inscrito para a segunda rodada ou não? Falando do planejamento que nós fizemos em relação à inscrição dos atletas. Na quinta-feira, a gente precisava entregar a listagem de atletas para o primeiro jogo. Como o Humberto decidiu que não iria utilizá-lo, nós escrevemos 20 jogadores para esse jogo e mais 3 jogadores, um de cada setor, para que, se acontecesse algo na concentração ou antes, até o jogo, a gente teria jogadores que a gente poderia substituir. Então, esses jogadores precisavam estar inscritos. O que a gente pensou, pontualmente e jogo a jogo, se não estiver dentro dos 23, a gente vai escrevendo o jogador até completar os 26. Isso a regra nos permite até o dia 16 de fevereiro. Então, se Humberto for utilizar o jogador X e ele não tiver inscrito, a gente escreve ele antes da partida. Entendi. Vamos lá, CH. Juliano Camargo é o nosso convidado de hoje, está à sua disposição, diz aí, CH. Um abraço para o Juliano, muito obrigado por nos atender. Juliano, eu quero voltar no assunto do Regis, e eu acho que com toda a experiência que você tem, não é que a notícia tomou proporção acima do que aconteceu. Eu prestei muita atenção no que você colocou. O problema é que o Regis passou uma temporada de 23 com alguns problemas, particulares ou não, mas o Guarani acreditou muito nele e ele não conseguiu dar o retorno, entregar aquilo que ele tem capacidade de entregar. E jogou pouco, com o próprio Humberto Louser. Aí vem esse problema de indisciplina
que o próprio treinador disse na entrevista coletiva. Ele exatamente contou o que aconteceu na coletiva. Agora, a pergunta é a seguinte, essa história está zerada entre Humberto e o jogador, ou isso foi uma conversa que o jogador teve com o CA, com você, que é o homem forte do futebol? Essa é a pergunta. Jogador e técnico, essa situação está resolvida, Juliano? Boa tarde. Nós estamos resolvendo internamente, e eu concordo 100% com o que você disse. Eu acho que foi uma questão que já vem se arrastando, né, com uma expectativa de ambos, né, na continuidade do Regis. O jogo foi menos aproveitado na temporada passada. O que eu vejo, e vejo com muito bons olhos, é que Humberto, em momento algum, se indispôs a utilizar o Regis, inclusive até fazer a mudança de algumas variações de sistema para potencializá-lo, e a recíproca é verdadeira, o Regis se doando o máximo para ficar à disposição do treinador. Então, isso eu sou testemunho, tanto do Regis como do Humberto, e aconteceu esse episódio que eu acho que mais dia, menos dias, será resolvido completamente. É óbvio que os dois vão sentar e isso será tratado aqui internamente, e não tenho... Eu vejo, assim, de verdade, e eu sei e respeito o tamanho do que o Regis representa para o clube, do Humberto, a importância do Humberto. Eu acho que isso saiu da proporcionalidade. Talvez por informações que não são verdadeiras, que foram plantadas, e aí começou como se o Humberto tivesse tido alguma briga, tivesse Humberto afastado do jogador, que não aconteceu. Ele participou de todas as atividades. E houve sim um descontentamento que acontece, às vezes acontece dentro de um grupo, né? E isso mostra que ele quer jogar, quer ajudar. Então, eu acho que ambos, os dois, sempre convergendo para o melhor do Guarani. Isso que é o mais importante. E eu acho que é assunto passado, que vai ser resolvido aqui internamente, e não vai ter desdobramentos. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, ô Tigrão. E aí, Tigrão, a sua pergunta tem pergunta para o Juliano Camargo, nosso entrevistado ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Tem pergunta, claro que tem pergunta. Agora estamos chegando, mas antes de fazer a pergunta, quero mandar um grande abraço para o Juliano e agradecê-lo, né? É um momento, primeira rodada e tal, vem esse desconforto aí, e alguém tem que vir a público para falar. E nada melhor do que o homem que é o elo de ligação entre a diretoria, o elenco, a comissão técnica, enfim, o executivo de futebol. Eu acho isso louvável. Ele poderia simplesmente falar, não, deixa a poeira baixar, depois eu falo, tal. Mas, Juliano, um abraço para você, viu? Muito obrigado por estar nos atendendo. E o que me chamou a atenção, assim, até me surpreendeu de certa forma, que as coisas no futebol, elas ultimamente, e já há algum tempo, elas realmente são tratadas no intramuros, né? Sempre existe alguém contemporizando, passando o pano, não, está resolvido, um problema apenas pontual, mas já está tudo certo. Me surpreendeu o nível de detalhamento público, porque era uma entrevista coletiva, que Humberto Loser deu, e a forma com que ele tratou o assunto com toda a cordialidade. Não ofendeu ninguém, não se colocou numa condição de prepotência, nem tentando fazer prevalecer a sua condição de uma posição superior em termos de organograma. Não, ele não se colocou. Mas ele deu detalhes, ele falou, como é que eu vou fazer se eu tenho 27 caras, eu vou ter que mandar para a FIFA uma solicitação para poder jogar assim? Para poder usar todo mundo?
Quer dizer, então, eu percebi, e você, melhor do que ninguém, pode filtrar isso e dizer se a percepção nossa estava certa ou não, uma certa mágoa do Humberto, né? Eu senti Humberto meio que desconfortável até demais com a situação, e ele desceu a detalhes do que aconteceu, que não era nem o time titular, era um 8 contra 8, que modificações seriam mexidas, ninguém foi chamado, porque ele estava testando o compartimento defensivo, ele falou, era um treino de defesa, por isso 8 contra 8, e em nenhum momento eu disse que os 8 daqui ou os 8 de lá eram ou um ou outro, ou reserva ou titular. E diz que de passagem, o Regis já chegou e disse, ó, se for assim, se for nesse modelo de negócio, eu prefiro ir embora. Quer dizer, palavras do Humberto. Não pretendo continuar se for dessa maneira que a coisa vai ser tocada. Mais ou menos nessa linha. Essa autenticidade do Humberto e coragem de trazer um assunto interno a público, na coletiva que tinha como objetivo falar mais especificamente do jogo, não te parece, assim, você que está vivendo entre as partes, com o Humberto, com o Regis, com a diretoria, não te parece que possa ficar algum tipo de, por parte do treinador, algum tipo de sequela que possa atrapalhar o andamento das coisas no relacionamento dele, Humberto, com o Regis, daqui para frente, ou não? Você acredita que uma conversa entre os dois zera tudo? Eu sou dessa linha. Eu acredito, Humberto é um cara muito transparente, você foi muito bem no que você disse. O pouco que eu conheço do Regis, também vi essa transparência nele aqui. Então, assim, eu vi o Regis com o que aconteceu, na verdade, esse desconforto dele, porque ele quer ajudar, ele tá o intuito dele é jogar, tá ali. Eu acho que ele se precipitou, foi a palavra que eu usei com ele, inclusive, poxa, mas eu acho que isso já vem da temporada passada, porque ele foi menos utilizado e ele falou, cara, esse ano vai ser completamente diferente do ano passado, eu quero deixar uma impressão diferente da que ficou, e sim é aquela impressão que todo mundo, né, queria do Regis, que rendeu pra caramba aqui. Então ele tá com isso com ele, né? Ele se cobra muito, então ele acho que se precipitou e saiu. Ele é um cara de personalidade forte. Talvez isso incomodou também a questão do Humberto, né, da maneira que foi. Mas eu acho que isso a gente, de verdade, eu estou falando aqui, eu acho que a gente deu uma proporção muito grande, é claro, né, porque sai assim, dessa maneira. O Humberto foi falar porque já tinha outras informações, né, em relação à briga, ele quis passar a maneira dele, que ele enxergou a situação transparente. Eu acho que não fica nada, porque são duas pessoas muito sérias, muito verdadeiras, e pode ter tido ali uma interpretação ou outra de tal maneira, mas o que é mais importante era a preocupação dele de saber que aqui existe processos e ele, como ele é o comandante do departamento, ele quer mostrar isso, que todo mundo pode ter, mas tem um limite, né? E ali talvez tenha sido esse excesso que o incomodou, e a gente trata isso e resolve internamente, que eu acho que é o melhor para todos, né? Principalmente para o Guarani, que é o maior interessado em que tudo se resolva da melhor maneira e que a gente continue sendo competitivos da maneira que a gente foi no jogo de ontem, que eu acho que é o mais importante. Existe alguma possibilidade de pena
Ô, Tigrão, eu já passo para você só para girar a equipe. Pois não, CH, sua pergunta para o Juliano. Juliano, eu tenho uma curiosidade, e foi até externado pelo próprio Humberto numa entrevista que ele nos concedeu. Nós estamos ainda na primeira rodada, evidentemente, mas o Paulistão passa muito rápido, em 60 dias praticamente o campeonato acaba. E nós perguntamos a ele se o Guarani tinha procurado um profissional para conversar do Campeonato Brasileiro. E ele disse que não. E eu queria que você falasse a respeito, por que ainda o Guarani não o procurou e se vai procurar para renovar o contrato do Humberto, que termina ao final do Campeonato Paulista. Obrigado, boa tarde aí. Quando eu falo Ricardo, CEO e o CA, nós estamos conversando sobre isso, né? Nós temos a intenção, sim, de dar continuidade. Eu não vejo nenhuma possibilidade da gente ter dado continuidade mantemos a base do ano passado. Para mim foi muito importante isso. A minha escolha de ter vindo para o Guarani foi porque era uma manutenção de elenco e manutenção de comissão técnica. Eu acho que a gente sai na frente. O trabalho do Humberto é muito bom, e eu não vejo, acho que mais dia menos dias a gente também, isso já é pauta nossa, e não vejo de outra maneira a gente não dá continuidade, e a gente sai na frente com certeza dos nossos adversários. Pois não, Tigrão, a sua pergunta. Não, só eu ia ser rabicho da outra, né? Claro que o Juliano responde tudo com muita clareza e com muito equilíbrio. Só ver se você, Juliano, acredita que, por ter sido uma atitude de indisciplina, esse caso do Regis, se existe a possibilidade de aplicação de uma multa salarial, de uma multa percentual sobre os vencimentos do jogador, ou não. E se existir, se ela teria também a conotação de ser exemplar, até para que, logicamente, fique todo mundo avisado de que hierarquia existe e ela tem que ser a todo momento e em todo o campeonato, em toda a temporada, ela tem que ser respeitada. Você vê essa possibilidade ou está longe de acontecer esse tipo de punição? Não. Perfeito. Eu não vejo nenhuma possibilidade em relação a isso, até porque não foi uma falta de... não teve uma agressão física ou nenhuma falta de respeito com o Humberto. Foi um descontentamento que o Humberto entende dessa maneira. Eu não entendo assim, não vi dessa maneira, falta uma disciplina, xingou, não teve falta de respeito em relação a xingamentos, nada. Foi um descontentamento, sim, ele talvez exagerou, mas não vejo nenhum problema, tanto é que nós conversamos, e aí já o Regis entendeu que porque o grande, vou ser bem sincero e bem transparente no que eu penso, o Regis sabe do tamanho da importância dele perante o grupo, o que ele representa. Então, o que a gente sempre pede para tomar o cuidado, porque a gente tem que passar uma imagem positiva para dentro do clube mesmo, dentro dos outros atletas. Este episódio, eu falei com ele por isso. Regis, cara, você é importantíssimo para nós. Se é dentro, jogando, ali é responsabilidade do Humberto, e para fora é nossa, de cuidado todo. Então, toma cuidado com isso. Eu entendo que você está descontente, mas tem reflexos, né? Então, isso foi bom, entre aspas, porque a gente já, de cara, já tentou agir, né? E também, para o grupo, entender que existe processos aqui dentro, que todo mundo tem a sua importância, que todo mundo tem que ser utilizado da melhor maneira possível, pelo lado positivo. Então, foi isso, foi um ajuste que nós fizemos ali. Ele entendeu isso,
e o principal foi isso, entendeu? Nada de falta de respeito, não foi isso. Eu conversei com o Humberto também sobre o acontecido e eu acho que, no mais, tudo é resolvido internamente, mas neste caso aqui ele foi exposto, não foi a primeira vez, não vai ser a última que vai acontecer situações dessas, que são corriqueiras num grupo de 50 profissionais, 60, comissão técnica e atletas. Às vezes a gente excede alguma coisa e sai fora do normal. Até nisso, né, o Humberto na coletiva ontem, pós-jogo, cabeça pensando no jogo, então ele quis, de uma maneira, mostrar o que aconteceu, né, e aí foi bem claro aí para todos da maneira que ele expôs. Olha, dizem que a gente tem que usar os exemplos do passado no presente, até para ter uma noção daquilo que aconteceu, para realizar alguma coisa que aquele exemplo possa nos indicar um caminho. Eu estou falando isso porque em 1988 o Carbone era técnico do Guarani e o Neto era o meia do Guarani. Neto que é apresentador e comentarista da Band. Guarani jogaria contra a Inter de Limeira. E o Neto se desentendeu com o Carbone, um negócio muito parecido com esse que está acontecendo com o Regis. Questão de posicionamento em campo, marcação e etc. Bate-boca e o Carbone, isso no treino a pronto antes do jogo. E o Carbone disse, olha, tira esse cara daqui. Se ele for para a concentração, eu não vou. E aí o Neto entrou no ônibus, o ônibus foi para Limeira, e lá o Guarani ficou hospedado, concentrado no novo hotel. E o Carbone, que era o técnico, não foi. Aí o Beto Zini, que na época era o presidente do Guarani, conversou inicialmente lá com os jogadores do Guarani e depois com o Carbone. E os jogadores do Guarani disseram o seguinte, que era para o Neto, ele continuaria na concentração desde que, na frente do grupo, ele pedisse desculpas. Desculpas ao Carbone e desculpas para o grupo. E aí o Beto conversou com o Carbone no dia do jogo, aí o Carbone, no carro do presidente, viajou para a cidade de Limeira, foi para o jogo, meteu 3 na Inter de Limeira, Neto. E em campo, inclusive, marcou um gol. E o Guarani foi para a final e fez a final do Campeonato Paulista contra a equipe do Corinthians. Acabou perdendo aquele jogo, gol do Viola, no estádio Brinco de Ouro. Então, quando a coisa é ruim, você não pode piorar aquilo que já é ruim. Então, se houver um pensamento, nesse caso, do todo, entender que o Guarani é maior do que todo mundo, e os homens se despirem de vaidades, é possível sim chegar a um acordo e o jogador continuar no clube, que a saída dele é ruim para o Guarani, e o treinador continuar no clube, mas com autoridade. É por isso que tem que pedir tem que pedir para o jogador, né, esse pedido de desculpas para que o treinador, né, o Juliano, não perca a sua autoridade, porque daí, se ele perder a autoridade, aí não adianta, não dá para continuar no clube, né? Não, perfeito. Neste caso aqui, é uma situação que foi diferente, não houve nenhuma questão de falta de respeito, assim, não teve. Isso, eu estava presente, então não foi isso. Foi um descontentamento, sim, ele falou, pô, se for para continuar dessa maneira, eu prefiro sair. Então, não o Humberto entende de um jeito, mas as coisas, eu volto a frisar, que elas tomaram proporções completamente fora da realidade, não é isso. Isso é uma questão de sentar na cadeira e olho no olho se resolve, né? Não tem nada disso,
eu não vou para lá se ele tiver. Não houve nada disso. Eu sou testemunho do que está acontecendo e estou sendo muito transparente com vocês. O Humberto, ele tem... ele se dispôs a montar sistemas para usar o Regis está incomodado em querer ajudar. É isso. É uma questão de questões que acontecem normalmente, que saíram de dentro do clube, que não era para ter acontecido. Essa é a grande realidade. Tenho certeza que já é assunto superado, e a gente tem que focar mesmo naquilo que a gente fez contra o Corinthians de positivo, aquilo que nós fizemos que não deu certo e a gente precisa corrigir. Eu acho que o foco é esse, e que eu acho que o assunto desse descontentamento já passou, e a gente fica com as lições para que não ocorram mais. Página virada. Página virada. Ô Juliano, só para a gente encerrar a entrevista, claro que o assunto principal era esse, mas sobre contratações. O ciclo está encerrado ou ainda chegará mais algum jogador? A priori não, nós temos um número já maior do que o que a gente tem de disponibilidade para inscrição. Por isso que a gente optou, né, por ter essa cautela e não inscrever todos os atletas. A gente não quer correr risco nenhum de ser mais assertivo possível para preencher as inscrições que estão em aberto ainda, bem pontualmente, né? Vai utilizar o jogador para esse jogo, então a gente escreve. A gente tem isso até o dia 16 de fevereiro para poder fazer, para a gente não correr risco de inscrever jogador e daqui a pouco não tê-lo, né? Então, é mais nesse aspecto, e a gente pretende fazer pelo menos essa primeira fase, né, com os atletas que a gente tem, e aí sim está monitorando o mercado para ver qual setor ou qual peça não está correspondendo, e que a gente traga peças pontuais pensando já no Campeonato Brasileiro. Já tem o resultado do exame do Diogo Matheus? Foi em torce mesmo? Não, o Diogo teve um desconforto na posterior. Ainda não saiu esse resultado, mas eu acredito que ele vai estar à disposição. Juliano, muito obrigado pela sua entrevista. Você tem sido assim muito atencioso conosco, né? O assunto era muito delicado e eu estou sempre defendendo esse tipo de atitude. A melhor coisa que pode acontecer é o dirigente vir a público e esclarecer os fatos. Porque senão um fala uma coisa, outro fala outra, muitas inverdades são ditas e a coisa vai crescendo. Então tem que matar no ninho, como se diz, e você tem sido muito atencioso, isso é importante, não conosco, mas com o torcedor do Guarani, que é o principal patrimônio do clube. Abraço para você, muito obrigado, viu? Perfeito. Eu queria só aproveitar a oportunidade para convidar o nosso torcedor para o jogo de quarta. Acho que é de extrema importância. Eu acho que a gente, com o estádio cheio, nós fazemos a diferença. Assim, o torcedor, ele é o 12º jogador. Então, fica aqui o convite. Acho que nós deixamos uma boa impressão, mas a gente quer que essa boa impressão ela se confirme em resultado. E a gente vai precisar, sim, desse apoio do nosso torcedor para quarta-feira. Obrigado a todos aí pelo espaço, e assim, o que precisar, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Juliano Camargo, superintendente do Guarani, falando conosco ao vivo. Sabia